Boa tarde, oitavo ano! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar do gênero tirinha, esse gênero que vocês veem muito aí no livro didático de vocês, nas provas de vocês, né? Esse gênero, gente, apesar de parecer uma besteirinha, tá? É um gênero que traz informações, tá? É um gênero importante e que ele é muito trabalhado antes de ser exposto, tá? Vou começar aqui a nossa aula analisando uma tirinha. Vamos ver essa tirinha? Eu sou uma Mafalda, eu sou Kelvin, H, e nós adoramos ferrar as suas provas de português. Brincadeiras à parte, né? Sempre tem uma tirinha aí na prova de vocês de língua portuguesa, né? A gente sempre gosta de colocar uma tirinha, porque é um gênero textual prático, né? Então percebam que esses são os personagens aí, ó, que mais estão presentes nas tirinhas, tanto do livro didático, né, quanto até das provas de vocês, tá? Agora vamos ver como é que surgiu a tirinha, por que surgiu, qual é a intenção desse gênero textual. Então vem comigo, tá? Gente, a tirinha é um gênero textual derivado das histórias em quadrinhos, né? As histórias em quadrinhos que traz ali quadrinhos, porém é mais comprida. A tirinha é como se fosse um resumo da história em quadrinho, tá? Trata-se de uma curta sequência narrativa, né, de quadrinhos que, em geral, faz uma crítica aí aos valores sociais, tá? Então, existe um porquê. A grande maioria das tirinhas está trazendo alguma crítica aí a valores sociais ou até tem uma pitada ali de humor quando não se trata deste lado de crítica, tá? Ou se não, está trazendo aí algum tipo de humor pra gente se divertir. Vamos ver. A tira de jornal tirinha, né, como é mais conhecida, é um gênero textual que surgiu lá nos Estados Unidos devido à falta de espaço nos jornais para a publicação de passatempos. Então eles procuraram uma maneira de trazer um passatempo que coubesse lá no jornal e aí trouxeram a tirinha, né, que é como se de início foi um resumo de uma história em quadrinho, então trouxeram a tirinha aí como um passatempo, né, e a passar dos anos do tempo ela foi ganhando esse lado crítico, né? As tirinhas também aí super atuais, né? Sempre trabalhando aí na atualidade, tá? O nome tirinha, né, remete ao formato do texto, que parece um recorte de jornal, tá? Um dos pioneiros na criação aí da tira foi o americano Bud Fisher, autor da tira Mutt e Jeff, tá? Então, viram aí que existe toda uma coisa por trás da tirinha, né? Então, ela foi criada nessa intenção de ser um passatempo, né, para o jornal lá nos Estados Unidos. E aí, com o decorrer dos anos, né, ela foi se modificando, trouxeram ela para esse campo, né, jornalístico, e ela traz diversas vezes críticas, né, para a sociedade, tá? Quais são as características, professora, das tirinhas, né? Gente, aquela linguagem verbal e não verbal, né, a não verbal quando se trata aí dos desenhos, né, da imagem. Utiliza balões para dar voz aos personagens, obviamente, né? Trata-se de uma curta sequência narrativas de quadrinhos. É um texto crítico, tá? Na maioria das vezes é um texto crítico. Linguagem simples e objetiva, né? Acontecimentos atuais, publicados em jornais, revistas e sites, tá? Qual o tipo textual da tirinha? Como eu já havia dito, né, um gênero textual de cunho humorístico, né, às vezes políticos, feita de pequenas falas que muitas vezes tem um tom ambíguo. Lembra aí que a gente já teve aula de ambiguidade? Então a tirinha, muitas das vezes, também traz esse tom aí ambíguo, tá? Porque ela quer deixar alguma coisa subentendida, ela quer trazer humor, ela quer que você pense, raciocine ou critique sobre algo, tá? Vamos lá? E é representado por desenhos que ilustram a obra, muitas vezes constituídos por quadrinhos sequenciais, né, de um subgrupo, tá? Então, o gênero textual aí, também do campo jornalístico, pertence também ao campo jornalístico, tá? Tem humor e tem crítica, tá? Vamos ver aqui, analisar essa tirinha? Mãe, o que é esse tal de efeito estufa? Dizem que os poluentes que lançamos no ar irão reter o calor do sol e derreter as calotas polares. Claro que você já vai ter batido as botas, mas eu não. Que belo planeta vocês estão deixando pra mim, hein? Isso vindo de um moleque que quer ir de carro a qualquer lugar, mais longe que um quarteirão. Ei,
Não me falaram nada sobre as calotas polares, tá? Percebam, é uma tirinha, né, que ele tá lá revoltadíssimo, né? Por conta do efeito estufa. Então ele tá trazendo uma crítica e a mãe dele também traz uma crítica aí em cima da pergunta dele, né? Perceberam que ele questionou e aí a mãe dele rebateu, porque às vezes, né, nós temos isso, a gente questiona, mas cadê o nosso papel que a gente não faz, né? Então, uma tirinha aí que tá trazendo uma crítica para a sociedade. Vamos ver a próxima? Inclusive, eu já trouxe essa tirinha aqui, viu, na aula dos modos verbais, ó, use, compre, lembra desse modo verbal aí que está indicando uma ordem? Modo verbal imperativo, eu trouxe essa tirinha já. Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? O que nós somos? Ela vai desligar a televisão, né? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Então, mais uma crítica aí, e observaram que os nossos personagens são crianças, né? Estão sempre questionando alguma coisa, né? Então, Mafalda aqui, ó, tá questionando por quê? O que essas pessoas pensam que nós somos? Que ela fica mandando a gente fazer as coisas, use e compre, querendo que a gente gaste nosso dinheiro, consuma, e ela reflete o que é que nós somos. Depois ela para e pensa que muitas das vezes nós nem sabemos quem nós somos, né? Então, mais uma reflexão aí de uma tirinha, gente. 4 quadrinhos que faz a gente pensar, refletir e tá trazendo aí uma crítica pra gente, né? Observando também a linguagem verbal, né? E a não verbal, que é muito importante na tirinha, né? Percebam aí as expressões dela, né? Na primeira tirinha, ela lá chateada, revoltada, ela cara de zangada. Na segunda, ela pensa. Na terceira, ela continua ali pensativa, né? O que ainda não sabemos? Vamos aí para mais uma do Agar, né? Trouxe aí os personagens que falamos lá na frente, né? Então, por que as pessoas em diferentes países, com diferentes crenças, não podem todas viverem juntas em paz? Porque elas se recusam a ouvir sobre o que é bom para elas. Quem iria dizer para elas o que é bom para elas? Eu. Perceberam aí o tom de Agar? Qual é a mensagem que ele está querendo transmitir? Um questiona, e ele lá no seu auge, né, diz que é ele que vai resolver, que pode resolver isso aí. Então, mais uma tirinha, né, com personagens simples, com linguagem verbal e não verbal, fazendo uma crítica, uma reflexão aí sobre assuntos, né? E aí eu trouxe uma tirinha também de um personagem que eu amo, que é um personagem mais atual, que é Armandinho, tá? Nas minhas provas aí sempre cai Armandinho, porque amo esse personagem, uma criança aí bem crítica, que sempre está questionando o que está acontecendo. Então vamos refletir sobre esta tirinha. Por que tudo isso? Os professores são assim tão perigosos? O pai dele responde, para alguns sim. Para alguns são sim. Eles podem ensinar o povo a pensar. Então essa tirinha aí, né, foi numa fase polêmica que as pessoas estavam questionando os professores, né? Não queriam que os professores falassem certas coisas em salas de aula e Armandinho fica perguntando por que tudo isso em cima dos professores, né? E o pai dele explica que os professores, né, eles têm a intenção de fazer o ser humano questionar, raciocinar, ensinar vocês a pensarem, né? Então vejam aí que crítica forte em apenas 3 quadros, né, nessa tirinha. Vamos refletir um pouco sobre o texto? Fazer entendendo o texto, tá? Esse texto, né, pertence a que gênero textual aí, gente? Em tira em quadrinhos, tá? Não é uma história em quadrinho, porque uma história em quadrinho, ela é mais extensa, tá? A tirinha, ela é curta e grossa, tá? Então, nós temos uma tira aí em quadrinhos, certo? Qual a linguagem utilizada pelo personagem do texto? Será que é uma linguagem formal, informal, técnica, jornalística? Vamos dar uma olhada? Por que tudo isso? Os professores são assim tão perigosos? Para alguns, são sim. Eles podem ensinar o povo a pensar. Então não tem nada jornalístico nem técnico aí, né? E ele não está usando uma linguagem formal, ele está bem formal ali, né? Então, letra A. Gente, terceira questão, né, que eu acabei falando quando eu estava antes, né? Qual é a temática desse texto, né? Essa questão que ficou, né, do que os professores podem falar em sala de aula, o que é que não pode. E Armandinho aí questionando, né, por que os professores são tão perigosos.
E na fala, quarta questão, na fala para alguns são sim, a que pessoas se referem esse alguns? Para algumas pessoas, né, que talvez não aceite a classe ou talvez esteja criticando algo que acontece em sala de aula, que não quer que a grande população pense, critique, né, vá refletir. Então, esse alguns aí é sobre essas pessoas, tá? O humor do texto está no último quadrinho. Lembra que eu disse que as tirinhas, né, elas trazem também humor, né? É um texto leve. Por que ele é surpreendente? Porque essa última tirinha, ela é surpreendente, né? Este humor aí. Eles podem ensinar o povo a pensar. Porque é justamente a mensagem, né? Esse bloqueio estava acontecendo por isso, porque os professores fazem com que os alunos se tornem pessoas críticas, né? Vão buscar o porquê daquilo está acontecendo. Próxima. No último quadrinho, o que o personagem quis dizer... Não é, gente, eu falei, acabou respondendo para vocês. O que o personagem quer dizer que eles podem ensinar o povo a pensar, né? Ensinar vocês a pensarem, ensinar vocês a criticarem, a questionarem o que está acontecendo, por que certas coisas estão acontecendo. Então, a mensagem total dessa tirinha é justamente isso, né? Fazer vocês pensarem, questionarem, criticarem o porquê de certas coisas. Então, viram como o gênero é um gênero gostosinho de ser trabalhado, é um gênero muito simples, né? Que traz sempre alguma mensagem para a gente refletir, algo para a gente questionar, né? Sempre está trazendo uma crítica. Em apenas 3 ou 4 quadros, né? Ele traz toda essa interação, toda essa intenção, tá? Então a aula de hoje foi só para vocês conhecerem mais um pouquinho das tirinhas, né? Saberem como elas surgiu, o motivo dela tá tão presente nos seus livros didáticos e nas suas provas, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e encontro vocês na próxima.